gamers, beleza? Eu me perdi. Eu juro que eu esqueci. Dá uma volta. Fala gamers, beleza? Para vocês que acompanham o C-Game lá no nosso site de notícia, provavelmente vocês viram que saiu os indicados para o Game Awards. A premiação vai ser no dia 6 de dezembro de 2008. E a lista tá, sensacional. Tá sensacional. A lista tá, dá pra ter uns bons debates. Assim. Bem acirrada mesmo a competição. Bem acirrada. E nós, como jogadores de videojogos, vamos tentar dar uma opinada pela nossa vivência. Então, eu, Gabriel, eu, Rafael, vamos comentar para vocês todos os indicados e as indicações, obviamente, e as nossas opiniões. E fica legal também para cada coisa que a gente falar, porque a gente não conhece de tudo, somos réis seres humanos. Então, o que vocês souberem mais, por favor, diga que se você for alienígena, souber mais do que a gente, por favor, coloque aqui também. Deixa seu comentário aí embaixo no canal, porque a gente quer saber a opinião de vocês também. Por favor, o seu voto vale pra gente. Então, vamos começar. Vamos começar já com o mais polêmico. Jogo do ano. Jogo do ano. Ai meu Deus, quem são os indicados, Rafa? Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2. E aí, cara? Então, joguei todos. Na minha opinião, o jogo do ano é Red Dead. Concordo bastante. Mas por que você acha que é Red Dead? Então, por vários motivos. Primeiro, pela imersão do jogo. O jogo é muito imersivo. E os detalhes que ele dá. Eu acho que a Rockstar sempre está impressionando a gente. Sim. Sempre está impressionando a gente com gráficos, mecânica, jogabilidade e tudo mais. Então, a história, além dela ser envolvente, o visual é muito bonito, a jogabilidade eu achei muito bacana. Sim. Eu acho que tem tudo para ser o jogo do ano por todos esses motivos. Além de ser um jogo bonito, é inovador. Eu acho que é um passo a mais no mundo dos games. Eu acho que vai trazer alguns bons frutos esse jogo, assim como o outro jogo se baseia em outros para trazer bons frutos. Eu acho que esse vai ser o jogo do ano por conta disso. Eu tenho que concordar não só a parte, né, da história, da narrativa, dos gráficos, né, que a Rockstar realmente inovou bastante nessa versão, né, do jogo, mas também pela imersão. Você andar pela cidade, um NPC lembrar de você no futuro. Isso, por qualquer ação que você vê, ou porque você cumprimentou ele durante a manhã, porque você enxotou um cachorro durante a tarde, e todos os NPCs, não só o dono do açougue, o dono da padaria, o cachorro, se você cumprimenta ele na rua, ele vai lembrar de você depois, ele vai abanar o rabo para você, ele vai abaixar o rabo se você deu uma enxotada nele. Então, isso eu acho que fez com que a Rockstar tivesse o melhor candidato, talvez não só para a categoria de jogo do ano. Sim. A gente tem que ver como é que vai se sair aí a análise dos críticos. Sim. O que você falou é exatamente isso. O diálogo é muito rico no jogo. Sim. Tanto com os NPCs quanto na história. Vale lembrar que ele não está só disputando com o jogo do ano, como ele está sendo indicado para 8. Ele está com 8 indicações junto com God of War. Sim. Que eu juro que doeu meu coração aqui ao falar que o jogo do ano vai ser Red Dead, porque eu sou muito fã. Bem forte. Sim. Mas vamos, então para você Red Dead. Para mim Red Dead também. Então vamos continuar. Agora para a segunda categoria a gente já vai para melhor direção. Temos A Way Out, Detroit Become Human, God of War, Marvel's Spider-Man e Red Dead Redemption 2. Lembrando que na melhor direção, além obviamente de analisar o diretor e tudo mais, é o passo a passo do desenvolvimento do filme, da narração, da direção no geral. Falando mais um pouco de termos técnicos, né, toda a cinematografia e narrativa, ela está envolvida aqui nessa parte de melhor direção. Então, pegando a minha opinião, eu volto novamente para Red Dead Redemption 2. Ele entra naquela parte tem uma narrativa sensacional, você tem um grande movimento com os personagens, mas você tem também toda a cinematografia que a Rockstar conseguiu colocar, todas as CGs, todas as partes da cena, apesar de elas integrarem muito bem com a gameplay, você mal sente o corte da gameplay para uma CG, você tem a posição de câmera. Num diálogo de videogame, você tem uma cena bem cinematográfica. Pegando um exemplo, logo no começo do jogo, no acampamento, que você tem o Arthur Morgan e o Dutch Vanderlicht, que é o líder da gangue, né? Você tem um diálogo de pouquíssimos minutos ali dentro do jogo, mas você tem uma sequência de 6, 7 cortes de câmera. Isso você só vê em filme, nem seriados fazem isso. Então eu acho que na melhor direção vai a nível cinematográfico mesmo. Teve cenas que eu vi
que eu me remetia muito a quem é fã do Tarantino, provavelmente também lembrou disso. A Django, aos Oito Odiados, sim. E o Koch é bem filme de Bang Bang, né? Sim. Ele remete muito àquela coisa clássica do Velho Oeste. Mas ele pega mais com o Bang Bang moderno, com vários cortes de câmera, dramáticos. A Rockstar impressiona a gente nesse quesito, a gente pode ver pelo GTA, por exemplo. Sim. Ele é a maior mídia que arrecadou dinheiro no mundo, né? Sim, mídia, assim, falando de música, filmes, é o maior produto de entretenimento até hoje, né? O maior produto de entretenimento. Então, eu acredito que o Red Dead já bateu um recorde, né, de vendas em tão pouco tempo. Logo na primeira semana. Então, eu acho que recente, é 26 agora. Foi, exato. Então, eu acredito que ele seja o próximo GTA V, vamos dizer assim, em questão de sucesso, né? Ainda tem muita coisa pra ele mostrar pra gente, ainda vai lançar um modo zumbi, vai lançar um modo online, então assim, ele vai deixar muita gente no chinelo. Pra você ver, até então a gente passou por 2 categorias. E o candidato continua a ser e tem muita coisa pra falar dele, né? Então, ele é um fortíssimo candidato. Vamos para o próximo então. Melhor narrativa, quem são os candidatos? Detroit Become Human, God of War, de novo, aparecendo God of War na lista. Life is Strange 2, o primeiro episódio, né, para lembrar que a temporada completa ainda não saiu. Exato. Tem o Marvel's Spider-Man e o Red Dead Redemption 2. Então, vamos lá. Esse é mais complicado. Esse é complicado, porque um jogo de múltipla escolha, como Life is Strange, Detroit Become Human, ele sempre tem uma narrativa muito boa. Sim. Por você ter, obviamente, ter várias escolhas, você não pode se perder nessa história. É um jogo de pouca ação. Exato, é um jogo de pouca ação. Então é um jogo que ele depende da narrativa para funcionar. Né? Você depende do desenrolar do jogo, do que você escolhe, dos diálogos, é o que enriquece o jogo. Então, eles são dependentes da narrativa. Você tem um jogo de ação, por exemplo, não desmerecendo, claro, por exemplo, o God of War. Ele é muito mais ação. Apesar do diálogo ser riquíssimo, mas eu acho que a narrativa do God of War se torna mais rica ainda para quem jogou os anteriores. Sim, você vê a evolução do Kratos, né? Exato, você sentir na voz a narrativa da história pela evolução do que o Kratos teve no passado dele, até onde ele chegou, então ele é pai de família e tudo mais. Então você sente o pesar da voz dele, né? Mas eu acho que a galera sente mais isso quando você jogou os anteriores. Sim. Né? Agora, obviamente, falando do Red Dead Redemption 2, voltando a esse jogo lá dele, a narrativa dele, como a gente já falou anteriormente, na parte da direção, é fantástica. É fantástica. Você tem o envolvimento do Arthur Morgan junto com toda a gangue Vanderlyn e o crescimento que você tem, né? O desenvolvimento emocional de todo mundo, a queda do Dutch, o enlouquecimento do Dutch pela chance de perder, né? O Bang Bang está acabando na época, em 1899. A lealdade do Arthur que ele tem pela gangue dele, pelos outros membros, você sente um afeto emocional muito forte. Mas aí realmente nessa parte eu tenho que pender mais pro God of War. Eu acredito que o God of War, na questão de narrativa, tem uma chance melhor. Isso vai pela interpretação de todos os atores, de todos os personagens, mas eu acho que pelo cara ser o deus da guerra, que matava todo mundo nos jogos anteriores, que matou Zeus nos jogos anteriores, né? Ele passado ser um pai carinhoso, preocupado com o filho, e você ter esse envolvimento, que nem você falou dos jogos anteriores, né? Ele passar a ter esse cuidado, você sente, a atuação é sensacional, você sente na voz do dublador o quão preocupado ele é com o ator. A gente vai falar mais disso porque tem aqui melhor ator. Melhor ator, a gente vai chegar lá ainda. Red Dead está lá de novo. Então eu acho que o God of War os outros jogos aqui também são sensacionais. A narrativa, eu não cheguei a ver muita informação sobre o Life is Strange 2, mas eu sei que a narrativa do primeiro é sensacional. Fantástico. Então dá pra entender por que ele se encontra nessa categoria. Mas eu acho que o meu voto nessa categoria vai para o God of War. Eu fico no impasse, apesar de ser muito fã do God of War, eu vejo como o Detroit e o Life is Strange dependem da narrativa. Dependem do próprio jogador para construir. Exato, então assim, eu acho que eu não sou capaz de opinar. Eu realmente não assisti. Eu não assisti, não posso comentar. Mentira, eu joguei e acompanhei, mas eu fico no impasse exatamente por causa disso. Saber o peso que tem no God of War e do Red Dead. Assim, a gente tá
esquece de falar um pouco, porque a gente fica tão envolvido nisso, do Homem-Aranha. Eu acho que a gente não se envolve tanto em falar dele, exatamente por ele já ter um outro envolvimento que são tipo gibis. Sim, filmes, eu ia comentar justamente isso, Gabi. É pelo fato de você já conhecer o Homem-Aranha há anos, dos gibis, dos filmes, das várias tentativas de filme que fizeram, alguns melhores do que outros, não vou entrar muito nesse mérito. Mas é justamente isso, você já se envolve com o personagem porque você tem um carinho de criança, daquela sua festa de aniversário que você foi vestido de Homem-Aranha. Então, a história realmente ela é sensacional, tem reviravoltas ali surpreendentes. A gente pode até levar que tocou um pouco aqui por dentro. Mas tem justamente uma reclamação, né, de alguns fãs, que o jogo é curto. Sim. Não dá tempo de você... Eu também reclamei disso. Não dá tempo de você se envolver tanto com os personagens. Apesar de você já conhecer todos, se não a maioria, o fato de você não ter um tempo muito grande no jogo para desenvolver esses personagens pecou um pouquinho. Peca bastante. Não que a história seja ruim. Sim. É que você tem que ter um tempo. São muitos. Eu acho que eles pegaram muitos personagens, muita coisa, e quiseram fazer em pouco tempo de jogo. Sim. Se você leva em consideração, por exemplo, Detroit Live Strange, são narrativas que você constrói em um período de um filme, praticamente. Sim. Dá pra aceitar. Mas aí você pega Red Dead e God of War, que são narrativas de mais de 10 horas, você tem muito tempo para desenvolver. Sim. E são jogos que têm missões secundárias que se interligam com a missão principal. Algo que, apesar de ter um pouco no Homem-Aranha, é muito por fora. É um crime que está acontecendo numa região da cidade e que não interliga muito na narrativa com os outros jogos. É a única coisa que ele pega, mas é exatamente por causa disso. Os outros jogos se sobressaem exatamente por causa disso. Eu acho que, assim, se eu tô pendendo mais pro lado, eu acho que eu tô pendendo mais pro Detroit. Assim. Sim. Por obviamente ter uma cinematografia muito bonita e ele ser dependente da narrativa. Tirando os mais fortes nessa categoria, eu também tenderia pro Detroit. Ótimo, então Detroit e você ficou com God of War. E agora a gente vai para a melhor direção de arte. Quais são os indicados? Né? Vamos lá, Assassin's Creed Odyssey, God of War, Octopath Traveler, Red Dead Redemption 2 e Return of Obra Dinn. Bom, difícil. Eu joguei todos, menos o Return of Obra Dinn. Eu particularmente, Assassin's Creed Odyssey, bom, eu não tenho nem que falar, eu sou fã de Assassin's Creed, todos os Assassin's Creed me deixam um pouco abertos, assim. Esse Assassin's Creed Odyssey ainda mais pela riqueza de detalhes que tem, monumentos, os próprios personagens assim, icônicos, Sócrates, Hipócrates, blá blá blá, sei lá, sim. E o detalhe que tem, o detalhe na armadura, o detalhe no barco. A quantidade, né, de armaduras que você tem, sim, diferente do Origins, você tinha uma seleção de armaduras, mas não era tão grande. Agora você tem desde armaduras pesadas, né, de espartanos, você tem roupas leves, togas, tem muita diversidade. Então a direção de cada um dos itens é sensacional. Esse jogo, assim, de todos os Assassin's Creed, eu acho que em detalhes, em riqueza, tipo, mínimos, eu acho que é um dos mais ricos. Sim, dos mais com certeza. Exatamente por investir nessa coisa dos monumentos, fazer... Você sobe um templo lá, alguma coisa assim, e os detalhes em cima, eles sempre fizeram isso, mas os detalhes desses são fantásticos. Na primeira ilha do jogo, né, tem até um detalhe polêmico que é da estátua dos Zeus, ali na sua parte um pouquinho mais íntima, mas é totalmente detalhada. Para quem gosta dessa trilha de jogos, né, a atenção para detalhes é sensacional, ainda mais nessa parte que é justamente polêmica. Exatamente. Bom, a direção de arte dele é fantástica. Assim, em contrapartida, enquanto temos uma parte greco-riana, né, uma arte greco-riana, nós temos do outro lado God of War. Que veio justamente exatamente da mitologia. Que ele veio da mitologia greco-romana, né? Greco-romana nem tanto, né? Mas sim mais da grega. E agora está com uma mitologia totalmente diferente, que é a mitologia nórdica. E, obviamente, é uma arte totalmente diferente, né? É uma arte mais robusta, é uma arte, eu diria, ela é um pouco mais firme, assim. Rústica. Por ter tem que passar para lobos e animais grandes, sim. São deuses musculosos, fortes. A força vem do próprio ser humano, não é uma força divina, isso é uma força do homem. De certa forma tem, mas eles
engrandecem a si mesmos, né? Exato. Então é uma arte totalmente diferente do que a gente tinha visto nos outros God of War. Sim. Eu pensando assim, quando a gente estava lendo, eu pensei, o God of War anteriores, mesmo sendo aquela coisa de hack and slash e tudo mais, o desenho tinha uma coisa mais delicada. Sim. Né? As roupas, os personagens femininos, no 3, por exemplo, que aparece a Afrodite, você tem uma coisa de personagem delicado. Agora, nesse God of War, mesmo tendo uma personagem feminina, que eu esqueci o nome dela. Freya. Isso, a Freya, que é a bruxa, ela mesmo ela tendo umas características mais assim, que ela te passa uma tranquilidade, mas você sente na roupa dela uma cor mais forte, O corpo cheio de tatuagem. o corpo cheio de tatuagem. Então, a arte do God of War, os anos anteriores para esse, tem uma grande mudança. Sim. Fora a mudança de perspectiva, né? Sim, traz mais sim, perto do cenário, te deixa bom. mais perto dos detalhes, algo que não tinha tanto assim nos últimos God of War. Apesar deles terem sido pro Play 2 e pro Play 3 consecutivamente, né? Sim. Você tem a aproximação da câmera, muda bastante isso na parte da arte. Exato. E aí você tem, na minha opinião, o meu candidato, né, o Octopath Traveler, que ele puxa muito pra geração do Super Nintendo, do Mega Drive, né, pro gráfico 3D, que é imitando, aliás, o gráfico 2D imitando 3D, né? E você tem algo que te remete aos primeiros Final Fantasy. E isso me ganhou na direção de arte. Gente. Porque ele traz, né, a modernidade do RPG 3D isométrico, né, ele tem a câmera de cima, mas ele te joga lá pra década de 80, pra década de 90, quando você tinha os primeiros Final Fantasy, quando você tinha Chrono Cross, Chrono Trigger, você tinha Suikoden 2, Sim. sensacional, né? A câmera Exato. lembra bastante do Suikoden. E pra mim esse ganha, tanto pelos efeitos, o efeito de combate em cada luta que você tem, que são efeitos modernos de partícula, e ainda você tem os sprites. Isso pra mim me fez botar muito forte nesse jogo. Eu também volto nele, ainda você falou tudo isso, ele consegue passar tudo isso num console, numa marca que passa nostalgia pra gente. Sim, né? Ele participou da vida de muita gente, mesmo você falando brincando, não sendo nintendista hoje e tudo mais, mas a Nintendo de uma forma ou outra fez parte da sua vida, fez parte da vida de todo mundo. Sim. Então remete àquela coisa nostálgica, né? Eu sou testemunho de falar, quando eu vi o Octopath, eu fiquei maluco. Porque ele é lindo, eu posso falar com convicção que Ele é maravilhoso. Ele é lindo, assim. As pessoas não são muito chegadas no design de bits e tudo mais. Sim, mas ele passa exatamente isso que o Rafa falou. É a questão da nostalgia, é a questão, mesmo sendo 8 bits, ele tem a riqueza de detalhes no cenário. O cenário ser 3D é fabuloso, é fantástico. Aí temos... Em seguida, Red Dead Redemption 2. De novo. Novamente. É um bom candidato, Sim. é forte, mas eu acho que entra naquela questão do ele ser bem realista. Você pode comparar com o God of War, Assassin's Creed, mas ele não é tão potente graficamente, Não. pelo que eu vi. Eu diria que ele faz o mesmo papel que o Assassin's Creed e o God of War faz. Ele passa pela arte dele a época que ele tem que passar. Sim. Entendeu? Isso é fato. Ele não é que ele não surpreende, né? Porque você vê no cenário, você fica... às vezes você tá andando com você para ver o cenário em volta. Sim. Né? Mas a questão é que ele cumpre com o papel dele. Eu acho que ele não surpreende por a gente sentir a mesma coisa, por exemplo, quando eu joguei o Red Dead 1, eu já ficava besta com a riqueza de detalhes. E eu sentia a mesma coisa com o Red Dead 2. Né? Tirando, obviamente, alguns outros detalhes que passam, assim, a neve, por exemplo, o sangue espirrando. Sim. Isso são atributos que ganham. São detalhes que ganham São na direção detalhes. de arte, né? O que a gente chama tecnicamente, né, de Rays of God, que é justamente o feixe de luz que passa entre as folhas da árvore. Tem um detalhe sensacional que é pouco analisado nos vídeos, pelo menos eu acompanhei, é justamente o Light Diffusion na pele. Você tem um personagem que está contra o sol, a luz bate na orelha, no nariz, na ponta do dedo e atravessa. Isso é uma direção de arte, mas é mais técnico, não é algo que um designer quer fazer. Isso todo designer quer fazer. Sim, claro. Né? Mas eu acho que ele entra mais numa questão de retratar a época mais simples do que inovar tanto no campo de arte. Essa é a minha opinião. Então, é um ótimo candidato, tem grandíssimas chances de ganhar, mas não ganhou meu voto. Mas a gente ainda, eu
continuou com o Octopath. Aí continuou com o Octopath. Aí viemos com Return of Obra Dinn. Eu não joguei, porém eu fiz uma pesquisa sobre ele e eu vou falar. Sensacional a qualidade gráfica. A ideia que ele quer passar sim. É muito legal. Assim como o Octopath quer passar uma ideia diferente dos jogos de altos gráficos e tudo mais. Fidelidade, né? O Obra Dinn ele passa uns gráficos assim. Eu diria um tanto quanto inovadores para você colocar atualmente. Lembra bastante desenho, né? Lembra bastante. Uma coisa, parece gibi. Parece quadrinho de gibi, lembrou bastante quadrinho de gibi. Pela tonalidade, né? Assim, eu cheguei a ver fotos para poder comentar sobre. O gráfico dele remete muito à era do Game Boy. Isso, Game Boy, é uma cor Mega Drive, né? Exato. Ele tem uma tendência totalmente preta e branca. Sim. Né? Eu digo do Mega Drive porque tem alguns jogos que remetem ao mesmo esquema de ser uma coisa de gibi, na questão do Mega Drive. Então ele também me puxou para uma parte nostálgica. Né? Bom, os desenhos são muito ricos, são cheios de detalhes. Às vezes você fala assim, mas os gráficos, blá blá blá. A gente dá para fazer muito detalhe com pouco gráfico. Sim, você pode pegar, por exemplo, um jogo que lembra bastante esse tipo de gráfico, né? Se eu não me engano, pode me corrigir se estiver errado o nome, é Mad World, saiu pro Wii. Ele tem um gráfico muito parecido e é um console um pouco forte. Sim, tinha o PlayStation 3 e o Xbox 360, o Wii com potência gráfica do Play 2, GameCube. E você tem jogos gráficos como o próprio Mad World, né? Que é sensacional, lembra bastante, o Obra Dinn lembra bastante o Mad World. Bom, a gente fica com a melhor direção de arte, eu e o Rafa com o Octopath Traveler. Acho que deu pra entender o que cada um quis passar e o que o Octopath quis passar pra gente, o porquê. Eu acho que é bom enfatizar porque a galera, hoje em dia, muitas pessoas ainda linkam direção de arte, conteúdo artístico do jogo aos gráficos. Fidelidade gráfica. Exatamente, fidelidade gráfica. E o Octopath passa disso. Você consegue passar disso. Se você não viu o Octopath, por favor, pesquisa e você vai ver que o bagulho é muito louco. E a gente tá falando disso não por ser fã, e sim pra dar uma visão muito bacana pra eles, pra mostrar que direção de arte não é coisa gráfica. Não é coisa gráfica, você tem um exemplo, muito tempo já, o próprio Journey. Exato. O Journey do PlayStation fantástico. Se não me engano, ele ganhou na premiação. Eu acho que sim. Bom, ele é um jogo sensacional. Ele tem uma direção de arte fabulosa e se eu não me engano ele ganhou mesmo. Bom, vamos para a próxima. Temos melhor música. Vamos lá, os indicados são Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler e novamente Red Dead Redemption 2. E aí, Gabi, o que você consegue opinar? Olha, melhor música. Então, Octopath Traveler, eu falo com ele primeiro porque ele tem uma música exatamente pelos mesmos motivos, é uma coisa nostálgica. Agora porque God of War tem uma música muito forte, muito intensa. Ela acompanha certinho o passo a passo do jogo, os momentos de tensão, os momentos de euforia, os momentos de carinho. Então a música, a construção dela, de novo o God of War ganhou, assim, as notas da música, aquela é marcada pra gente, e a gente sabe que é do God of War, entendeu? Mesmo essa não tendo uma coisa tão marcante, uma música que marque, né, como as outras, você consegue acompanhar o jogo de uma forma perfeita. Ela te põe na meio. Ela te põe no meio. Bastante lembrança. Exatamente. Eu acho que para essa categoria não só vale, né, a qualidade da música, a qualidade da composição, a escolha, mas também a imersão. Exato. Você tem um jogo que consegue te colocar dentro do universo dele só com a música, isso daí já é um passo à frente para qualquer... Para qualquer jogo, para qualquer desenvolvedor de jogos que quer fazer isso, né, para qualquer pessoa que quer seguir no ramo, isso entra na parte da cinematografia também. Isso muda muito mesmo. Assim, a gente pode, por exemplo, no Marvel Spider-Man, de novo, eu não sou capaz de opinar pela música porque, por eu não lembrar, me passou batido. É tanta coisa que você tem que fazer no jogo, tanta coisa que você não se toca na música, você não percebe uma música que está no ambiente. Obviamente você sabe que tem, então os momentos que tem uma parte tensa, uma parte triste, você sabe que tem uma música de fundo. Só que eu acho que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Missões secundárias pra caramba, e mesmo na história principal tem tanta informação, tanta coisa, tanta cor, muita ação, você tem que prestar atenção nos diálogos. Os diálogos são bem bacanas, porque
é como se fosse um gibi. Tem que prestar atenção já, senão você se perde na história. Né? Ainda mais por ele, é o que a gente comentou, ele construir os personagens num curto prazo de tempo. Né? Então você tem que prestar atenção. Eu não coloco ele na lista desse daqui do Dramas, eu não reparar que música que tem no jogo. Né? Em sequência temos Celeste. Celeste, sensacional a trilha sonora, né? Ela capta bem a ideia do jogo, né? Ele é 8 bits também, né? Sim, e justamente a plataforma, né? Os jogos de plataforma, até mesmo na época do Pokemon, do Mario, do Zelda, né? Que é uma trilha sonora para ficar na sua cabeça. Exato. E que você pode passar horas escutando, até porque é um jogo de plataforma extremamente difícil. Você vai acabar repetindo muitas vezes a fase, o cenário que você está, e aí você não pode deixar que a música te atrapalhe. Não é uma situação igual do Spider-Man, que a música tá lá, você joga 5 minutos, você se esquece da música. Exatamente. O Celeste não, você tá jogando, a música não te incomoda, porque você não se distrai por ela, não é uma situação que o God of War te traz uma emoção com a música, mas você acaba lembrando dela. E aí te marca, por exemplo, a música do Mario, que te marca na primeira fase dele, que todo mundo conhece até hoje, o Celeste ele faz algo parecido. Né? Você passa muito tempo na fase, a fase é tão legal que você quer repetir, a música acaba entrando na sua cabeça, e aí, quando você escuta um tom parecido, você acaba lembrando do jogo. Sim. Isso ganha bastante na parte da direção de música. Né? E é legal a gente encontrar ele mais uma vez, né, nesses indicados, porque tem um brasileiro envolvido nesse jogo. Tem um brasileiro. Né? Então ele estava em jogo do ano, e é muito legal você ter um jogo 8 bits como jogo do ano. Sim, eu acho muito bacana. Extremamente Exato. difícil, porque é um jogo independente. Exato. Apesar dele estar em todas as plataformas hoje, PC, Switch, P4, Xbox, ele é um jogo independente. Então é bem bacana você ver ele se destacando, assim, por ser independente, tem um brasileiro envolvido. É legal que tem um brasileiro envolvido porque mostra o cenário aqui no Brasil de games. Sim, né? Nós aqui somos tão capazes, temos uma visibilidade muito legal, crescendo cada vez mais no mundo de criação de games. Né? A gente tem eventos agora como o Big, mesmo ele sendo internacional, tem premiações internacionais, tem um espaço dedicado exatamente só para jogos brasileiros e brasileiros. Várias opções de jogos brasileiros. Exato, e é muito legal. Eu fico muito feliz mesmo de ver 2 jogos 8 bits envolvidos nisso. O Octopath também é a segunda vez que a gente está vendo ele. Sim. Né? E ver o Celeste também, eu acho assim uma coisa fantástica. O que prova que não é só jogo indie que faz 16 bits. Exatamente. Você tem o Octopath Traveler, que é da Square, e ele fez um jogo, eles fizeram um jogo 16 bits. Uma coisa também que você falou de cenário brasileiro no mundo de jogos, é legal lembrar, os jogos brasileiros existem bastante jogos bons, mas que a galera não sabe, né? O Knights of Pen and Paper, o próprio Turbo Chase, né? O Horizon Turbo Chase, que é muito bom, tem brasileiros envolvidos, o Chroma Squad, que são jogos que já concorreram a prêmios, não necessariamente no Game Awards, e que são jogos sensacionais. O Chroma Squad é composto de um time só de brasileiros. Então é legal ver o cenário crescendo. Bem bacana. Temos quem mais aqui? Temos Ni no Kuni 2. E Ni no Kuni 2, eu acho que ele puxa a mesma coisa de a música de um jogo japonês, vamos dizer assim, sabe? É uma trilha sonora que está presente, mas você não sente tanto impacto. Não, você não sente. Eu acho que é o mesmo impacto que eu sentiria, sei lá, jogando qualquer outro jogo de RPG, por exemplo. Uma série Tales. Exatamente. A música não deixa de ser ruim, de ser boa, aliás, Exato. né, mas ela não te prende tanto quanto nos outros. E temos Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. É um fortíssimo candidato, né, uma coisa que é semelhante com God of War. Eu acho que não dá para escolher o mérito entre Red Dead ou God of War, justamente pelo fato dele seguir a trilha sonora com o que você está passando emocionalmente, ou pela ação, ele vai mudando a trilha sonora conforme isso. Só que ele entra no Spaghetti Western, né? É uma trilha sonora mais caricata, tem momentos emotivos, só que ela não teve nenhuma música que me prendeu muito nesse jogo. Tem uma música que você vai ouvir e você vai falar do Red Dead, né? Acaba sendo muito parecido. Né? Sim, pelo fato de ter Bang Bang, o violão, né? Muitas músicas acabam sendo parecidas. Então, nesse caso, meu voto ele vai pro Celeste. Tá, eu vou no Octopath.
no Octopath. A premiação do Game Awards é no dia 6 de dezembro, então você consegue acompanhar aqui com a gente até agora as indicações mais polêmicas, né? Eu diria, a gente acredita que sejam as mais polêmicas, né? Porque são as mais acirradas que tem, né? São as que tem mais nomes, que dão mais credibilidade pro jogo. Que acabam definindo, né? A capinha que vem no ano que vem com escrito GOT. Exatamente. Então, nós vamos ver ainda muito mais nos próximos vídeos Red Dead Redemption e God of War. Eles estão em 8 indicações. Sim. Estão bem empatados, bem acirrados. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora, nessa primeira parte do vídeo. Se você quiser continuar seguindo a gente, acompanhar mais notícias, saber mais sobre esses jogos e sobre Game Awards, onde tem que ir? Você tem que acessar o www.cgame.com.br, lá você vai conseguir acompanhar praticamente em tempo real, né, as notícias conforme forem saindo. Também no nosso canal, né, nas redes sociais você vai conseguir acompanhar. Exato. Então se inscreva, dê um like se você gostou, dá uns likes se você não gostou e vamos acompanhando. E comenta aí o que você achou sobre todos os comentários, qual o seu jogo favorito, o seu jogo do ano e etc. aí o que você acompanhou. Muito obrigado, se inscreve aí, um beijo pra vocês!